tenho aqui hoje para compartilhar com os irmãos, eu não quero falar hoje aqui da igreja como organização. Eu quero falar da igreja como organismo. Como organização, ela muda de endereço, ela muda de pastor, ela muda de estatuto, ela é temporária, está sujeita a alterações. Mas como organismo vivo, ela é eterna, ela é permanente. E hoje nós estamos aqui comemorando não apenas um local de culto, mas estamos comemorando aqui parte do corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. O pastor Daniel disse agora há pouco, e eu achei interessante, porque a palavra que ele colocou combina com o que eu preparei aqui. Ele falou: a igreja não é templo, é povo. E é verdade. A igreja, nós não estamos aqui comemorando 13 anos de templo, de povo aqui reunido, servindo ao Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, eu quero tomar inicialmente como base esse texto, diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, o qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Esse texto aqui mostra, irmãos, a unidade que a morte de Jesus trouxe para todos nós. O pecado dividiu a humanidade. O pecado dividiu por tribo, nações, língua, raça, enfim, crença, dividiu. Mas Jesus nos uniu. O pecado dividiu, Jesus nos uniu. Deus escolheu uma nação, Israel. E a partir daí Deus considerou a população humana dois povos, judeus e gentios. Mas na cruz Jesus uniu judeu e gentios e levantou um povo chamado igreja. Somos um só povo. E é interessante dizer para os irmãos que essa unidade que Jesus trouxe, Ele nos tornou uma família. Nos tornou uma família. Nós somos a família de Deus. Efésios 3:15 diz que essa família tem uma parte no céu e outra aqui na terra. A parte que está lá no céu é chamada de igreja triunfante. A parte que está aqui na terra é chamada de igreja militante. Enquanto nós estivermos aqui, estamos militando, trabalhando, pregando o evangelho, fazendo a obra. A parte que está lá é a igreja triunfante, vencedora. É aqueles que morreram em Cristo, já descansam no Senhor. Estão lá aguardando o toque da última trombeta. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, quando Jesus vier, eles terão um privilégio a mais do que nós. O Espírito virá e receberá o seu corpo, não mais um corpo definhado pela doença, um corpo cheio de defeitos, limitado, mas um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós seremos, num átomo de tempo, transformados. Seremos todos transformados. Aí sim, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Por enquanto a igreja está dividida, uma parte lá, outra parte aqui.
mas um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, essa família que Deus levantou, e aqui a parte dessa família chamada Ministério Betesda, é uma parte. Aqui é uma igreja local que faz parte da igreja universal. É a igreja visível que faz parte da igreja invisível. Essa aqui eu posso ver, mas existe uma igreja que eu não consigo ver mais. Ela está com o Senhor, ela já está no céu, e aí Paulo diz que Deus toma nota de toda a família que está no céu e está na terra. Então ele tem o controle, tanto daqueles que já foram, como daqueles que aqui estão. Nós estamos aqui congregados, e o maior motivo de estarmos comemorando hoje, não é 13 anos de existência desse ministério. O maior motivo de estarmos comemorando aqui hoje, é 13 anos de uma família salva, de uma família remida, lavada no sangue de Jesus, congregando aqui nesse lugar, se multiplicando para a honra e glória do nome do Senhor. Essa família tem deveres, e essa família tem privilégios. Amém? Nós temos deveres, porque a Bíblia diz que, lá em João, capítulo 20, versículo 17, quando Maria foi tocar em Jesus, ele falou: não me toques, porque ainda não subi para o Pai, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus está dizendo: agora em diante, o meu Pai é também o vosso Pai, o meu Deus é também o vosso Deus. Olha que privilégio. Quem disse isso não foi uma pessoa qualquer, foi o Senhor Jesus. Ele falou: não subi ainda para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E como membros dessa família, nós temos deveres espirituais e temos deveres ministeriais. Amém? Deveres espirituais. Lá no Antigo Testamento nós já temos lá um mandamento que gerou um princípio que é repetido no Novo Testamento. Deus fala para Israel, lá em Deuteronômio 10 e 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, e ande nos seus caminhos, e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Aqui nós temos uma obrigação espiritual do nosso relacionamento espiritual com Deus, nossa comunhão com Deus. O Senhor aqui, Ele resumiu o nosso compromisso com Ele. Ele não precisou aqui de um compêndio de 500 páginas para explicar quais são as nossas obrigações. Ele disse: não, eu quero que me temes, eu quero que ande em meus caminhos, eu quero que me ame e que me sirva. Pronto, só isso. E dentro desse compromisso estão as nossas obrigações do dia a dia. Mas lá no Novo Testamento, quando ele foi perguntado qual o primeiro e grande mandamento, ele praticamente repete isso aqui. Ele diz: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, amar a Deus de forma predominante. Nada na nossa vida pode ocupar o lugar de Deus. Nada. Jesus chega a dizer: nem casa, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem familiares, nada pode ocupar o lugar de Deus. O amor que temos que ter por Deus, ele é acima de qualquer coisa. Então, quando Jesus diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, com toda a alma, todo o entendimento, com todas as forças, aí ele completa: e o próximo como a ti mesmo. Aí ele estabelece obrigação espiritual, primeiro para com Deus, segundo para com o próximo. Porque só temos comunhão com Deus
quando temos comunhão com o próximo. João diz: se nós falamos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, nos tornamos mentirosos. Enganamos a nós mesmos. Então a comunhão vertical, ela depende também da comunhão horizontal. Amar a Deus e amar o próximo. Como família de Deus, essa é a nossa obrigação primordial. Nós temos o dever diário de amar a Deus, de temer a Deus, de servir a Deus e de adorar a Deus. Amém? Mas nós temos também privilégios. Nós temos privilégios. A Bíblia diz que, aqui em 1 Pedro 2:9, fala que a obrigação ministerial da igreja é: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa obrigação ministerial é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus. Hoje eu ministrei numa conferência missionária pela manhã, e eu sempre digo: nosso compromisso como igreja é pregar, ensinar, batizar e discipular, ensinando todas as coisas que Jesus mandou. E a igreja que existe para isso. Isso aqui é a agência de Deus, é o quartel-general de Deus. Aqui é o lugar de treinar os santos para a obra do ministério. O nosso trabalho como obreiro do Senhor, ele tem como obrigação precípua treinar os santos para a obra do ministério, promover a unidade e o crescimento espiritual, para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então essa é a nossa obrigação, primeiro espiritual e depois ministerial. E quais são os nossos privilégios? São muitos, mas primeiramente eu quero dizer aos irmãos, a barreira que existia entre nós caiu. Não existe entre nós, como igreja do Senhor, barreira racial, cultural, linguística, econômica. Não existe. Porque agora nós somos um só povo em Cristo. Nós temos um só Deus, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança. E nós temos um Deus que é Pai de todos, está em todos, e é sobre todos, e é por todos. Então agora, meus irmãos, nós temos o direito, como filho, direito à herança. Somos herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Temos o privilégio de ser morada, templo, habitação permanente do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, Paulo diz, versículo 18, não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Será que é privilégio pouco ser templo do Espírito Santo? Quem somos nós? Mas pela misericórdia, pela bondade de Deus, nós somos o templo e a habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita nessa igreja. Ele não habita no templo, ele habita em nós. Eu estava ministrando numa igreja e os irmãos cantando aquele hino, né, muito conhecido. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí eu disse para os irmãos, sabe por que ele estava? Porque você chegou. Ele veio com você. Fomos nós que trouxemos o Senhor para cá. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está aí no nosso meio. Você é o templo do Espírito Santo. Então, onde o povo de Deus está reunido, o Senhor está aí no meio dele. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo escolhido. Nós somos uma elite sacerdotal. No Antigo Testamento, só podia ser sacerdote quem fosse levita. Nem todo levita era sacerdote, mas todo sacerdote tinha que ser levita. E nós, independente da raça, da origem, da classe social, nós pertencemos a essa elite sacerdotal.
povo escolhido, povo especial, zeloso e de boas obras, com uma finalidade exclusiva de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero que você comemore hoje os 13 anos de existência do Ministério Bethesda. Mas você vai comemorar hoje quantos anos de fé você tem. Eu tenho 64 anos de fé. Então eu posso comemorar hoje aqui 13 anos do Ministério Bethesda, mas 64 anos que eu sou o templo do Espírito Santo. E você também. Como eu disse a você, a igreja, ela é temporária. O dia que Jesus vier, ela vai deixar de existir como organização. Mas como organismo, ela é eterna. O dia que nós saímos daqui, ela vai continuar lá. Nós vamos estar juntos para sempre lá. E como eu disse aqui, não haverá distinção mais de raça, de cor, de classe social, econômica. Aqui nós já somos iguais em Cristo Jesus. E Deus tem nos escolhido para isso. Então, todas as barreiras humanas caíram por terra, porque agora nós somos um em Cristo Jesus. E aí, nós temos um outro privilégio. Nós pertencemos a um só corpo. Eu faço parte de um corpo que você também faz parte. E esse corpo é chamado corpo do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo tem um cabeça, Jesus. Efésios 4, 15 e 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado cresce. Bem ajustado, ligado com o auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, meus queridos, nós pertencemos a um corpo e crescemos como um corpo. Um corpo onde cada membro tem sua função. Eu acho interessante quando a gente lê as cartas de Paulo. Ali no capítulo 12, Paulo fala de diversidade de dons. Diversidade de dons. Nem todos têm os mesmos dons. O Espírito Santo opera em cada um de nós, segundo Deus concede, segundo a medida da fé. Mas aí no capítulo 13, Paulo fala de unidade através do amor. Unidade através do amor. Aí no capítulo 14, Paulo já fala da maturidade. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aí? Nós temos dons diferentes, atuações diferentes, chamada diferente, ministérios diferentes, e Deus usa cada um como Ele quer, cada um do jeito que Ele quer. Mas lá em 1 Coríntios 13, o amor nos une. O amor nos une. No capítulo 14, a maturidade nos dá condição de trabalhar em unidade. Aí, quando a igreja recebe dons e tem problema, Paulo diz: não, nós temos que crescer, ser maduro. Cada um pode ser usado um depois do outro, pode falar língua estranha, mas quando alguém estiver pregando, espere, aguarde. Então Paulo está falando aí, diversidade, unidade na maturidade. E aí o corpo de Cristo cresce naquele que é a cabeça, Cristo. E eu estou caminhando para o final, dizendo aqui o seguinte, irmãos: nós somos irmãos de uma mesma família. Temos um pai. Quem é o nosso pai? Deus. Nós somos alunos de uma mesma escola. Quem é o nosso mestre? Jesus. Lá em João 13, 14 e 15, ele diz: eu vos dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. Lá em Mateus 11 ele fala: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas não para por aí. Nós somos ovelha do mesmo rebanho. Ovelha do mesmo rebanho. E temos um só pastor espiritual, que é Jesus. Ele é o nosso pastor. Você já leu o Salmo 23? O Senhor é meu pastor. O nosso pastor terreno é o pastor Daniel. Mas o pastor espiritual, eterno, é Deus. O Senhor é o nosso pastor. É o pastor de todos nós. Mas nós somos pedra do mesmo edifício. Eu acho interessante, irmão. Pedra do mesmo edifício. Você já pensou? Esse templo aqui é construído de tijolos. Ninguém consegue tirar um tijolo dessa parede. Se você está inserido no mesmo edifício, ninguém vai lhe tirar daqui. O tijolo montuado lá fora, qualquer um carrega. Fora da parede, ele se perde. Mas aqui no edifício, não. E aí, Pedro usa essa figura. Nós somos pedra do mesmo edifício. Estamos encaixados no lugar certo, cumprindo nossa missão, nossa tarefa como igreja do Senhor. Somos ramos da mesma videira. Jesus Cristo é o tronco e nós somos os ramos. Mas eu quero dizer para vocês, Paulo diz que a igreja do Senhor, ela é chamada de o monumento da verdade. Nosso vereador aqui falou dos muitos problemas que hoje surgem, né? Muitas coisas que deixam a credibilidade às vezes, do evangelho sendo julgada por pessoas. Mas essa igreja que eu estou falando, Paulo diz que ela é coluna e firmeza da verdade. Tudo pode demolir, mas a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem contra ela. A igreja verdadeira, o organismo vivo, ela permanecerá de pé. Ela é coluna, é firmeza da verdade. Pode alguém desviar, escandalizar, se afastar. Aconteça o que acontecer, a verdadeira igreja, ela é coluna e firmeza da verdade. Essa que nós estamos comemorando aqui hoje. É a igreja, coluna, firmeza da verdade. Amém, irmãos? E eu quero dar uma boa notícia para você. Você faz parte dela. Você faz parte dela. Você pode agradecer a Deus por isso. Você faz parte desse corpo. Você tem vida em Cristo Jesus. Você está ligado a um corpo vivo. Você está ligado a essa igreja que tem credibilidade, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar dizendo aqui ao pastor Daniel, parabéns por esses 13 anos, pela firmeza, perseverança. Hoje eu falei naquela manhã missionária, que um dos grandes segredos na obra de Deus é a convicção de quem é chamado. Quem não é chamado desiste, abre mão, volta atrás, e não conclui, mas quem é chamado permanece firme. Vem vento, vem tempestade, vem tudo, mas foi edificado na rocha que é a palavra, e ele segue em frente, e vence tudo, e supera tudo, e chega no final. Então, parabéns, pastor Daniel. Deus continue abençoando o Senhor. E a igreja do Senhor aqui, Ministério Bethesda, pois vocês querem aplaudir o Senhor Jesus por essa grande vitória. Que Deus abençoe.